1929, Freud propôs ao mundo uma grande reflexão com o seu texto Mal-Estar na Civilização, onde elencou situações de impasse que levam o ser humano a sofrer. O declínio natural do corpo, as imperfeições das nossas leis e as exigências internas de satisfação. Há mais de 100 anos, a questão do sofrimento humano gerou o nascimento da psicanálise. Hoje, ela nos ajuda a compreender o mal-estar presente na nossa sociedade contemporânea. Depressão, ansiedade, compulsões e tantos sintomas individuais, somados à insegurança, intolerância, isolamento e tantos outros sintomas sociais de nossos dias. O que tudo isso revela sobre a nossa forma de viver? Mal-estar, sofrimento, sintoma. Como eles podem indicar caminhos para a transformação, tanto pessoal quanto social? Esse é o tema desta série do Café Filosófico. Gostaria que fosse uma conversa sobre o Brasil, né? Ou uma psicopatologia do Brasil entre muros, para discutir e apresentar essas três noções, né? A noção de mal-estar, noção de sofrimento e de sintoma. A nossa vida está cada vez mais atravessada por diagnósticos, né? Diagnósticos na escola, diagnósticos na justiça, diagnósticos nas empresas, né? A gente está continuamente sendo diagnosticado, sendo exposto a avaliações. Então, a nossa proposta é que talvez a gente devesse ampliar um pouco o conceito de diagnóstico para deixar de se focar apenas nos sintomas, né? Naquilo que vai mal, naquilo que deve ser curado, mas incluir também no nosso raciocínio diagnóstico o sofrimento e o mal-estar, né? O sofrimento como uma categoria social, né? Foram os sociólogos que primeiro pensaram sobre esse tema, né? E o mal-estar como uma categoria existencial, uma categoria filosófica, né? O mal-estar diz respeito à nossa condição no mundo. O Brasil vai ao divã. O que seu sofrimento e mal-estar podem nos revelar sobre ele? Nosso país já foi analisado por sociólogos, historiadores e escritores que pensaram sobre quem somos e traçaram algumas características de nossa brasilidade. Em 1881, Machado de Assis ousou pensar o Brasil entre muros, do conto O Alienista. Nele, o médico Simão Bacamarte queria purificar o espaço público, internando os loucos da pequena vila de Itaguaí. E disse o doutor: suponho o espírito humano uma vasta concha. O meu fim é ver se posso extrair a pérola, que é a razão. Por outros termos, demarquemos definitivamente os limites da razão e da loucura. A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora daí, insânia, insânia e só insânia. Ele então segue classificando as pessoas com diversas psicopatologias como amor às pedras, aqueles que têm apego excessivo às suas casas, demência dos touros, os que só desejam vingança, mania suntuária, obcecadas por andar na moda. E assim, o alienista tranca e isola a população e se vê sozinho do lado de fora. Surge então a questão: quem são os loucos, afinal? Talvez fosse melhor libertar todos e ele se fechar sozinho no asilo. A obra O Alienista é uma alegoria de uma diagnóstica social sobre uma mania que temos, a tentativa de exclusão do outro, daquele que é diferente. O que o Machado está fazendo é uma espécie de diagnóstica social, né? E ele está ironizando a nossa mania de localizar um problema assim no outro e excluir esse outro. Temos aí um exemplo de como ele já começa como um pensamento de interpretar a nossa loucura, né? O segundo capítulo que a gente pode adicionar nessa história diz respeito à própria presença ou chegada da psicanálise no Brasil, né? Por que a psicanálise, assim, no Brasil, ela floresce como um mato, né? Psicanalistas por toda parte, né? Falando nos cafés, escrevendo nos jornais. Ocorre que no Brasil a psicanálise chega justamente nesse momento em que
Durante os anos 30, os anos 20, o Brasil começa a pensar-se a si mesmo. É porque naquela época, anos 20, né, anos em que começam então as vanguardas modernistas, graçavam no país ideias como seria o Brasil um país viável? Né? Então, pessoas que diziam assim, não, o Brasil não vai dar certo, 1920, hein? E não vai dar certo mesmo. Né? E só pode dar certo, Nina Rodrigues, né, a psiquiatria mais positivista, só pode dar certo se a gente se tornar um país branco. Já pensaram nisso? A gente defendendo publicamente essa ideia. O Brasil precisa se branquear. Na medida que ele vai se misturando, o que acontece? Existia uma psiquiatria na época que dizia isso, e ele vai se patologizando. Né? O cruzamento entre as raças é algo não só moralmente suspeito, mas medicamente indesejável. Né? Bom, o que é isso? Isso está baseado numa antropologia que a gente chama de particularista. Né? Então, há uma raça, uma determinada subjetividade. A outra raça tem uma outra subjetividade. Então, a gente não pode misturar, porque daí, vamos dizer assim, dá problema. Né? Contra, então, esse discurso, a psicanálise é bem recebida. Né? Na pena de Mário de Andrade, na pena de Oswald de Andrade, porque eles vão dizer, não é nada disso. Né? O sujeito é universal. Né? E justamente é na mistura, é na antropofagia, é na nossa arte de devorar outras culturas que a gente se torna brasileiro. Isso não apenas não é patológico, mas isso é o nosso traço, vamos dizer assim, de brasilidade. Né? De onde veio essa ideia? Né? De onde o Oswald de Andrade tirou essa ideia? Isso é textual, lá no Manifesto Antropofágico, isso vem do Freud. Né? Vem de um livro do Freud, chamado Totem e Tabu, que o Oswald leu, e disse, puxa, mas então existe uma única assim, antropologia para todos os povos, para todas as culturas, para todos os seres humanos. Né? Vamos deixar de lado, né, essa hipótese, né, das subjetividades divididas. Bom, é justamente nesse momento, né, que aporta por aqui essa ideia assim, muito nova, né, chamada psicanálise. Né? Então ela vai estar presente no Gilberto Frene, tem toda uma teoria da sexualidade nesse autor, ela vai estar presente no Sérgio Buarque de Holanda, né, na ideia do homem cordial, isso passou pela psicanálise, ela vai estar presente na formação da nossa psiquiatria, né, dos nossos asilos, dos nossos hospitais psiquiátricos, né, e ela vai estar presente como um fator no debate de ideias. A partir, então, dos anos 40, dos anos 50, a discussão sobre o diagnóstico do Brasil, né, já encampava a psicanálise, e ela começou a se concentrar em torno de um conceito que é um conceito meio lateral para a psicanálise, que é o conceito de caráter. Né? Então a gente tem uma série de trabalhos, né, explorando o que seria o caráter nacional brasileiro. Né? Dante Moreira Leite, um trabalho clássico em psicologia. Né? Caráter, gente, é uma noção que a gente pode associar com a história dos nossos conflitos. Né? Como é que se forma o nosso caráter? O nosso caráter tem menos que ver com os valores, e ele tem mais que ver com as batalhas que a gente enfrentou. Né? O caráter são assim as nossas cicatrizes. Chegando aos anos 60, vai haver um deslocamento do nosso diagnóstico. Né? Quer dizer, nós deixamos para trás essa discussão sobre mistura ou não mistura, nós assumimos isso como parte da nossa identidade. Né? É o momento, então, que o Nelson Rodrigues vai dizer que nós sofremos de complexo de vira-lata. Né? O que é o vira-lata? O vira-lata é uma mistura, é o sincrético. Né? É o momento em que alguns sociólogos vão falar em democracia racial. Bom, nesse momento, então, muda-se o diagnóstico. Nós não estamos mais sofrendo em função do nosso caráter melhor ou pior, mas nós estamos sofrendo em função do nosso atraso. É época, então, que nasce um grande discurso, né, um discurso econômico, um discurso moral, de que o Brasil, de novo, né, ele só vai ser viável se ele se desenvolver. Na mesma época, vejam só que curioso,
Começa a se implantar no Brasil, aí sim, uma psicanálise mais organizada, mais institucionalizada, e os principais teorias, né, não só na psicanálise, mas também na psicologia, as principais teorias vão enfatizar o quê? O desenvolvimento. Né? É o momento, então, que a gente começa a estudar maciçamente as crianças, né? Por que elas aprendem, por que não aprendem, surgem os testes, uma série de práticas em torno do quê? Do desenvolvimento de pessoas. Tem uma espécie de, vamos dizer assim, homologia entre essa grande ideia do desenvolvimento econômico e a pequena ideia, a ideia correlata do desenvolvimento individual. Né? Bom, isso prossegue, né, esse diagnóstico ele vigora até um momento em que ele passa por uma espécie de mutação, né, que poderia ser esse momento de hiato na nossa história, né, que é chamado o golpe militar de 64, e que, se a gente fosse considerar, então, o Brasil como um sujeito, né, o Brasil como um paciente, a gente diria, aqui a gente tem um pedaço mal digerido da nossa história. Né? Outros países passaram por momentos análogos, né, na América Latina, na África, mas todos eles, logo depois desse interstício, fizeram uma espécie de ajuste de contas. É muito tempo, né, em que nós deixamos esse ato, né, na nossa história desativado. Né? Bom, isso forma sintomas. Né? A gente sabe que uma época que não é propriamente elaborada, cujos conflitos não são postos, cuja história não é propriamente feita, cuja violência não foi propriamente pesada, isso pode ter tido um fim linear, né? Quer dizer, acabou assim enquanto regime de Estado, mas isso deixa marcas. A história recente do Brasil traz marcas profundas e ainda não digeridas dos tempos da ditadura militar. Um período em que a repressão não permitia a livre expressão. Mas chegava a nós a influência da grande efervescência cultural francesa de um lado e o avanço do neoliberalismo econômico norte-americano de outro. Um contexto mundial de fortes mudanças em um ambiente nacional de opressão a elas. Em 1965, a França, às vésperas de maio de 68, né, passa por um momento de grande efervescência cultural, surge uma nova onda no cinema, chamada Nouvelle Vague. Né? Um dos seus grandes representantes é Jean-Luc Godard, né, que em 1965 traz um filme, né, faz um filme que dá um pouco assim de continuidade ao 1984 do George Orwell, né? Um tipo de filme que é, ao mesmo tempo, diagnóstica social. Né? Esse filme chamava-se justamente Alphaville. Né? Alphaville é a história de um mundo futuro, né? Um mundo perfeito, né? Onde as pessoas viviam, então, de forma planejada, né? Numa espécie de lugar assim protegido, entre muros, e tudo era muito bem calculado. Né? Mas havia algumas regras. Né? Entre essas regras, a proibição de mencionar, usar, aludir qualquer palavra que referisse-se a sentimentos, afetos ou emoções. Vejam só a moral do filme, né? Quer dizer, o preço que a gente tem a pagar para que as coisas funcionem é, de alguma maneira, uma desumanização. Precisamos excluir alguma coisa. Como o Simão Bacamarte excluía o Amor das Pedras, o Jean-Luc Godard dizia, precisamos pôr de fora os afetos. Ninguém pode mencionar emoções, não se pode viver sentimentos. Então,
Aparece um detetive, né, que vai tentar enfrentar esse monstro e o chefe, né, o gerente geral dessa pequena cidade. E é um filme, então, que a gente chama um filme sobre distopia, né, sobre um futuro que não é legal. Né? Um futuro que realiza uma série de coisas que a gente gostaria de ver realizado, mas que é, ao mesmo tempo, uma espécie de inferno. E no Brasil? Né? Nós estamos aí em pleno hiato, né? Em pleno momento de silenciamento, né? De privação de liberdade, né? Que é o momento do golpe militar, e surge um novo sonho de consumo. Né? Surge uma nova plataforma que deveria, ou que começa a ocupar a fantasia dos brasileiros. Né? Um sonho que, ao mesmo tempo, então, seria a realização acabada de um caráter bem feito, né? Um sonho que seria a realização de um projeto de desenvolvimento, de crescimento, né? De realização social e de civilidade. E nesse contexto, então, surgem os primeiros condomínios brasileiros, Ilha do Sul, um condomínio vertical, e aquele que se tornou, vamos dizer assim, um modelo exportado, né? Numa área que tinha sido originalmente reservada para os indígenas, vamos montar aqui o lugar no nosso sonho futuro. Que nome? Alphaville. Alphaville, gente. Nada podia ser mais brasileiro do que isso. Né? Estão todas as patologias que o Machado de Assis descreveu, estão aí condensadas. Né? Num momento em que a gente está indo para uma transformação, vamos dizer assim, econômica muito significativa, que, na verdade, a gente pode dizer assim, olha, ainda estamos vivendo as consequências dessa transformação na economia, né? Que é a aparição, ou, na verdade, a aplicação das chamadas ideias neoliberais. O neoliberalismo tem como, vamos dizer assim, um mote geral de que nada fica de fora, vamos dizer assim, da economia. Né? Então, aquelas áreas abrigadas, a educação, a saúde, a cultura, assistência social, que eram até então obrigações do Estado, que funcionavam segundo leis mais ou menos assim abrigadas e próprias, isso tudo está suspenso. Né? Ou seja, só existe uma mesma lei, uma mesma regra, e ela vale para todas as áreas da nossa existência. Em 1973, 74, inicia-se uma grande reformulação no que a gente pode chamar de assim, Código das Doenças Mentais. Spitzer, né, faz uma série de críticas à forma como estava organizado esse manual e assume para si a ideia de que ele precisa ser completamente reformulado. Né? Nós precisamos acabar com essas categorias assim, psicanalíticas, como a histeria, como a neurose obsessiva, como a fobia. Nós precisamos acabar com essa ideia de que existem formas de sofrer que unificam todos os sintomas, né? Que são as estruturas. Né? Então, todos os sintomas que uma pessoa é capaz de produzir, segundo a psicanálise, estariam remetidos a uma forma genérica, né? Uma forma básica dela lidar com conflitos. Né? Isso faz com que os nossos sintomas, né, que são diferentes, que mudam ao longo do tempo, que se transformam, alguns fazem a gente sofrer mais, outros fazem a gente sofrer menos. O Spitzer iniciou uma certa política de suspensão dessa ideia de que os sintomas eles têm uma relação, todos eles entre si. Né? Porque a gente vai tratar um por um. Então, separa a depressão, separa o pânico, separa a anorexia, separa a sua personalidade, separa as suas inibições, e cada uma dessas sintomas vai formar vamos dizer assim, um novo transtorno, né? Uma nova disorder, né? Fora da ordem. E daí a gente trata melhor. Né? Isso é uma mudança de princípio, né? Que foi depois reaplicada no DSM-4, no DSM-5, que é o nome desse manual das patologias mentais.
surge aí uma política que só reconhece o sofrimento quando ele é individualizado. Exatamente como o neoliberalismo propõe, né? Você vai segmentando as unidades de valor e segmentando a experiência de sofrimento. Então, você se mata de trabalhar, você dá tudo pela empresa e etc. E daí você cria uma forma de vida completamente louca e daí você fica doente. Mas A não tem que ver com B. Né? Por quê? Porque B só acontece quando tem individualização. E o trabalho é uma coisa coletiva. Tem que ver como você está com os outros, como você troca palavras, como você divide e negocia conflito. Tem que ver com relações. Né? O problema dos sintomas hiperindividualizados é que eles vendem para a gente uma narrativa de que o seu sofrimento só diz respeito a você e ele não diz respeito às suas relações com os outros. Combina com a ideia de que a depressão hoje é a segunda maior causa de afastamento no trabalho. Não se sabe o que fazer. E vai ser a primeira em 15 anos. O terceiro maior investimento em saúde, depressão. Um dos pioneiros da psicopatologia no trabalho, que se chama Christopher Dejours. E ele estudou, estava lá nos anos 80, né? Ele estudou o drama das telefonistas francesas. Né? Elas estavam numa situação em que você não quer atender você, não pode xingar o cara, não pode sair do lugar. Elas estavam crivadas de demandas, né? Os telefones chegando, e elas tinham uma coisa para fazer. Né? Qual é a solução que elas encontravam para esse sofrimento? A única chance que elas têm diante dessa tarefa impossível é trabalhar mais e mais rápido. Porque assim termina o dia. Porque assim elas não pensam em nada, assim elas se anestesiam. O que ele estava descrevendo? Que o sofrimento é uma área que o capitalismo não tinha descoberto ainda. Você pode usar o sofrimento para fazer as pessoas produzirem mais. Faça elas sofrerem. Se você criar um ambiente de sofrimento controlado, elas produzem mais. Se você passar da conta, elas produzem menos. Se você usar isso muito tempo, tem que trocar, jogar fora, bagaço, põe outra no lugar. Mas, durante aquele tempo, e isso é a sacanagem, não posso falar isso, isso é a dificuldade que a gente encontra hoje em dia no mundo no trabalho, porque o sofrimento virou parte do capital. Né? Fazer o diagnóstico, a partir de então, passou a ser detectar, né, fragmentos de sintomas, e cada qual, então, desligado daquilo que une todos eles. E o que une todos eles? Né? A gente pode dizer assim, é o fato de que eles têm um fio condutor que é o sofrimento. Né? No fundo, sou eu que estou sofrendo de um jeito, sofrendo de outro, sofrendo do outro, ou fazendo os outros sofrerem. Né? Há um fio condutor. De fato, então, o que a gente está encontrando aqui é uma recorrência, né, de rupturas, né, uma recorrência de isolamentos. Né, um isolamento na psicopatologia, um isolamento, né, na figuração que a cultura faz do seu futuro, e um isolamento, no caso o Brasil, na forma de viver, na forma de habitar, na forma de estar no mundo. Né? Lembra, o mal-estar, diz o Freud, né? Começa o texto dele de 29 dizendo isso. Olha, existe o mal-estar porque nós estamos todos juntos, amarrados, ligados uns com os outros, né? Nesta condição que é a condição de viventes, né? E não conseguimos cair do mundo. Né? Interessante isso. Claro que conseguimos, a gente morre. Pode morrer, mas seu nome vai ficar, seu túmulo vai estar lá, sua história vai passar adiante. Você está fazendo parte deste estar, né, no mundo. Né? A gente herda, a gente recebe o mundo já organizado ou desorganizado, se vocês quiserem. Por um lado, você entrou numa história que você não pediu. Por outro, você vai legar coisas para a gente que vai vir. Né? Quer dizer, nós estamos numa condição de transitoriedade. Né? Nós temos um pacto com quem veio antes e outro pacto com quem virá depois. E, por outro lado, a gente vai ter que resolver o outro pacto, que é com o nosso desejo. Né? Que futuro queremos? Né? Queremos o Alphaville? Né? Que futuro que a gente quer?
para nós, nessa bolha temporal que a gente habita, né? Mas também para aqueles que vão nos sobreviver, né? Bom, o Freud começa então com esse tipo de reflexão e a situação, gente, não é boa, não é legal, né? Porque, primeiro, o corpo envelhece e tem um fim. A vida é repleta de contingências, tem um acaso, né? Uma vida, ela comporta encontros, né? Vejam só, o exato contrário do planejamento lá do von Braun, o diretor do Alphaville e do Godard. Encontros inesperados. É o que há de melhor e é o que há de pior na vida, né? E o terceiro ponto, diz o Freud, que é a origem do nosso mal-estar, né, é que a gente cria leis, a gente cria contratos, a gente faz combinados, a gente inventa instituições, a gente faz a cultura, né, para tentar resolver esses três problemas, né? O pacto com quem veio antes, esse período que a gente está aqui e o que virá, né? A gente inventa, né, as leis, a gente inventa formas de vida. E o que diz o Freud? Essas coisas que a gente inventa e que nos ajudam a remediar o mal-estar, criam um mal-estar pior ainda, né? Quer dizer, vamos inventar então uma forma de vida que é a cidade. Muito melhor que o campo, não é? Muito melhor que ficar na enxada e tal. Melhor pra caramba. Vai lá em São Paulo ver um congestionamento que esses caras inventaram. Não é melhor, né? Ou enfim, nós criamos essa ilusão de que, então, com essa vida, com esse futuro planejado, com essas leis, a gente vai resolver esse impasse, né? As décadas de 1960 e 70, conturbadas e de grandes mudanças no Brasil e no mundo, deixaram em nós marcas de rupturas, de isolamentos, de segmentação. Marcas essas que se refletem na cultura, na economia, na nossa forma de viver, de se relacionar e até mesmo de morar. Passamos a viver entre muros. Mas esse isolamento nos traz de fato segurança? Ou os muros nos trazem uma ilusão de liberdade? Vejam só, nós estamos aí em plena convulsão social, em um momento de discussão com o que são as leis do país, de aguçamento da contradição social, né? E vem essa ideia de, no fundo, e se a gente recomeçasse, né? O golpe tem que ver com isso, né? Com recomeçar, começar de novo, né? E se a gente recomeçasse? Mas só que vamos recomeçar em outros termos, em outras bases, né? Então, em vez de fazer um país para todo mundo, a gente vai começar reconhecendo que não vai dar para todo mundo ser feliz. Então vamos separar um grupo, né? Vamos separar um lugar, vamos dizer assim, à parte, onde então aí sim a felicidade pode ser produzida como que num laboratório, né? De forma artificial, de forma controlada. Por isso, então, o primeiro passo é esse ideal, né? Tem que ter saída, né? Tem que ter um lugar de descanso. A cultura é isso, né? Tem que ter um lugar em que a gente toma fôlego, um lugar em que a gente simplesmente está. Não está produzindo, está ocupado, está fazendo. O que a gente chamaria assim de negação do mal-estar não é o bem-estar. Essa é a hipótese neoliberal, né? A negação do mal-estar é simplesmente estar. Então, o sofrimento, ele tem que ver com esse sentimento de que eu não pertenço ao lugar onde eu estou. Eu estou fora de lugar, e por isso eu preciso recuperá-lo, né? Preciso inventar uma utopia, né? Ou um condomínio. Só que um condomínio é uma coisa um pouquinho diferente, porque o condomínio não é só um ideal, né? Um condomínio é uma realização do ideal. E realizações de ideal são extremamente problemáticas, né? A gente imagina assim que eu tenho perfeito para mim assim as minhas metas, os meus planos, os meus objetivos, e a vida é realizar isso. Isso é péssimo,
né? Sonhos não são projetos, né? Desejos não são objetivos, né? Há algo de, vamos dizer assim, faltante nos nossos ideais que fazem deles ideais. Por isso que eles são ideais. Se o ideal vira uma coisa que você vai lá e constrói, geralmente vai ter um efeito assim, rebote. E o condomínio tem que ver com uma estrutura muito brasileira, que é o fato de ser formado por um muro de defesa, que diz, não, daqui você não vai passar, aqui você não vai entrar. O muro ele produz um efeito subjetivo de segurança, né? Quer dizer, eu só posso estar seguro, então, entre iguais. Né? E iguais segundo um critério bastante específico, iguais que podem comprar aquela propriedade, que podem pagar por aquele estilo de vida. Iguais. Né? Quer dizer, tem uma exclusão da diferença. Terceiro lugar, você tem um outro afeto menos comentado, que diz respeito a por que é tão interessante para esse brasileiro dos anos 70, que torna o condomínio um ideal de consumo. Porque ele é ao mesmo tempo um muro, uma prática que produz um sentimento de inveja. Há uma satisfação inconsciente de que os outros estão me invejando. E vocês pensem como os muros eles têm que ver com o que há de mais problemático na nossa civilização aí dos últimos 50 anos. Né? É o muro de Berlim, né? É o muro de Gaza, né? É o muro dos guetos. Onde tem problema, presta atenção, tem um muro. Tem um muro ali por perto, colaborando, fazendo parte do figurino. Tá? Ou, se não é o muro, é a catraca. Se não é a catraca, é o crachá. Né? São as variações, né, disso. Bom, terceiro traço desse sintoma nacional é que ele vem junto com uma mutação da nossa relação com a autoridade. Né? Se até os anos 70 e principalmente durante, né, aí o período militar, a gente tinha uma forma de exercer o poder, né, e uma forma de relacionar, na verdade, o poder com a autoridade, que a gente pode sintetizar numa expressão. Com quem você pensa que está falando? Na verdade, nós não somos assim iguais diante da lei. Né? Tem uns caras que, se você pegar um deles, você está frito. Né? Porque para ele vale assim a regra de que para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Né? O condomínio é um avanço em relação a isso. É um deslocamento, né, de um dos elementos que compõem um sintoma. Né? A gente pode dizer um sintoma é composto por uma espécie de arranjo, de solução entre os nossos ideais, os nossos desejos e as leis. Né? E como juntar isso? Muitas vezes a gente não consegue juntar direito, faz um sintoma. O sujeito não vai dizer assim quem você pensa que está falando. Ele vai dizer, só estou cumprindo regras. Como chama essa figura? Né? Chama-se o síndico. Como uma estrutura, né? Como estrutura de autoridade, né? Como uma posição, né? Que a gente pode, então, por exemplo, duplicar para visualizar mais fácil, que é a posição do gestor. Né? Hoje, o que acontece na educação, o que acontece na saúde, o que acontece no terceiro setor, na cultura, né? Quer dizer, naquelas áreas em que havia uma certa proteção, vamos dizer assim, do Estado, elas passaram a ser governadas e administradas por gestores. Também nas empresas, né, com a terceirização ainda mais, você tem uma espécie de segmentação e de distribuição da responsabilidade, de tal maneira que o sujeito que é um gestor, ele pode não entender nada de saúde ou de educação, mas ele gere a educação, ele faz os processos funcionarem, ele azeita a máquina, que a gente vê nessa figura do síndico, né, como estrutura, o que depois veio a se tornar dominante na nossa forma de sofrimento, né, hoje, que é a atitude ou um sintoma social, né, conhecido como cinismo. Na verdade, eu só estou obedecendo ordens. Né?
é o protótipo dessa figura, né? E a gente vai encontrar lá nos campos de concentração, né? Esse texto muito interessante, eu recomendo a vocês, chama Os Carrascos Voluntários de Hitler, né? É um estudo que mostra, que tenta responder a seguinte pergunta, né? O que aconteceu com a Alemanha nazista? Os que trabalhavam nos campos de extermínio não eram figuras assim, especialmente vocadas para a maldade. Eles eram o quê? Funcionários, burocratas, bons gestores. Foi o que Eichmann disse em Jerusalém, quando foi julgado pelos crimes. Herr Richter, ich habe den Transport nicht mitbegleitet. Die Befehle, die ergangen sind an die Ordnungspolizei, die sind wohl ergangen, aber die Ordnungspolizei selber hat dafür Sorge tragen müssen. Denn ich konnte ja in Berlin nicht wissen, was auf einer Strecke XY irgendwie vorgeht und passiert. Und hatte im Zuge dieser Maßnahmen die mir befohlenen Angelegenheiten zu erledigen. Das habe ich nie geleugnet und leugne es auch nicht. Sie sagen, Sie waren kein normaler Befehlsempfänger. Sie haben mitgedacht. Stimmt es? Haben Sie so gesagt? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, Sie haben nicht mitgedacht. Bitte? Sie haben nicht mitgedacht. Sie waren ein Trottel. Sie waren nicht mit. Sie haben nicht mitgedacht. Mitgedacht? Ja. Ja, mitgedacht habe ich Ja. selbstverständlich. Sie waren kein Trottel. Nein, das war Nein, Sie waren ein Idealist. ein Idealist war ich. Also das stimmt, was es hier steht. Nein, aber ich war ein Befehlsempfänger. Das steht hier. Und ich habe O que começa a acontecer depois que a pessoa muda para o condomínio? Tá tudo em ordem, tá tudo no seu lugar, tá tudo funcionando, mas tem um mal-estar. Você precisa criar uma causa para isso. O que acontece é uma hipertrofia de regulamentos, de regras, de restrições, de regulações da vida, que termina num sentimento de asfixia e de perda da liberdade, né? Eu que fui buscar a liberdade dentro de um condomínio, descubro que eu estou numa versão de uma prisão. A hora que a gente se condena a viver entre iguais, as pequenas diferenças, elas se ampliam brutalmente, que o Freud chamou de narcisismo das pequenas diferenças, né? A gente não consegue lidar com grandes diferenças, a gente começa a ser assediado por pequenas diferenças que importam muito, que fazem a gente sofrer demais, que fazem a gente, vamos dizer assim, tornar a vida assim intolerável. Sofrer faz parte da vida humana. Mas qual o limite do sofrimento que devemos suportar e aceitar? Criamos ilusões de felicidade, o que aumenta o mal-estar na nossa civilização. Será que sintomas e sofrimentos não nos indicam quando devemos agir e mudar? O que precisamos sentir para desejar a transformação? Eu vou tentar, então, definir um pouco melhor o que é a experiência de sofrimento, né? E por que ela é diferente do sintoma, né? Estou dando um exemplo do sintoma, dizendo que o sintoma tem que resolver, né, uma certa exigência de ideais, de leis e de desejos. E ele aparece, incide na nossa vida de duas formas, né? Ou nos obrigando a, né? Vejam só, um sintoma não é sintoma porque ele é não adaptativo, né? Ele é um sintoma porque ele traz consigo, né? Ele coloca a gente diante dos nossos atos, dos nossos comportamentos, né? Segundo essa experiência que o Freud chamou de Zwang, né? De coerção, né? Eu tenho que, eu não posso me atrasar, eu não posso deixar de ir no trabalho hoje, por exemplo, eu não posso deixar de fazer. Aí o sintoma, né? Outra forma de sintoma, a segunda família do sintoma, é aquela que se especifica pela gramática do não posso com. Não posso com gente desse tipo. Bom, então a gente tem o sintoma definido por isso, e ele, segundo Lacan, ele sempre vai se exprimir, né, de uma forma característica em termos de linguagem, né? No fundo, os nossos sintomas têm todos, né, para ser sintoma, né, têm todos uma estrutura de metáfora, né? Por isso que eu usei aqui, para apresentar um sintoma para vocês, uma grande metáfora, uma alegoria, que é o condomínio,
O sintoma é exatamente assim, é uma ideia que pertence a gente, que nasceu dentro da própria pessoa e que precisa ser expulsa, porque a gente considera ela intolerável e ela fica voltando, né? Ela quer ter uma expressão. Como é que um sintoma pode fazer a gente sofrer mais ou pode fazer a gente sofrer menos? O que é o sofrimento? Né? Eu já apresentei aqui como uma categoria que vem da teoria social, né? Por exemplo, Marx, Durkheim, Weber, os pais da sociologia, todos eles fizeram ensaios sobre o suicídio, né? E tentando entender como é que o suicídio respondia ao quê? A sintomas? Também a sintomas, mas basicamente há essa experiência então social chamada de sofrimento. O sofrimento, ele é sempre transitivista, né? O transitivismo é uma experiência que acontece na criança pequena e que volta no adulto, né, em momentos de crise, né, em momentos problemáticos, a gente volta a ser transitivista, né? Transitivismo se refere a uma certa experiência de indeterminação de quem é o agente e de quem é o paciente de um ato. A pessoa sente que ela foi o objeto da ação, no qual ela, na verdade, foi o agente, foi o sujeito. Ela está sentindo o contrário do que ela fez, né? Ela, por exemplo, xinga o outro, mas é ela que se sente xingada. Ela distrata o outro, mas é ela que se sente distratada, né? Em brigas de casal, por exemplo, são intratáveis, né? É impossível você resolver. Por quê? Porque tipicamente o transitivismo faz assim, né? Por isso o Freud dizia uma das situações mais patológicas em termos de recuperação dos sintomas infantis, da neurose infantil, é cuidar de uma pessoa doente. Acompanhar uma pessoa doente por muito tempo, né? Ficar ali ao lado, ajudando, é extremamente assim complexo do ponto de vista psicológico e indutor de sintomas. Por quê? Porque é indutor de transitivismo, porque é indutor de sofrimento, né? Então, a primeira ideia é de que o sofrimento é uma experiência compartilhada. A gente pode transformá-la a partir de atos de reconhecimento. Ele depende do reconhecimento ou do não reconhecimento que a gente dispensa para o sofrimento, né? Isso é muito interessante e faz do sofrimento uma categoria política, né? Ou seja, esse sofrimento é suportável, faz parte da vida, vem com mal-estar. Esse não precisa de política pública, esse não precisa de cuidado, esse não precisa de atenção. O sofrimento sempre exprime um déficit de reconhecimento. Quando a gente sofre, a gente está pedindo, né, para que algo seja reconhecido. Ele depende de uma gramática de reconhecimento. E essa gramática cabe a nós, né, as comunidades, as famílias, as pessoas, né? Todos nós participamos dessas gramáticas, né? Então a gente pode olhar para o mundo e para o Brasil, né, e dizer assim: o Brasil ele é feito também da forma como a gente reconhece e define qual é o sofrimento legítimo e qual é o sofrimento que eu não vou querer olhar. Ele não é legítimo, ele não é digno, eu não preciso tratar nele. E a ideia nova que eu estou trazendo, ou querendo apresentar para vocês, é que, diante desses atos, a coisa mesma, a experiência mesma de sofrimento muda, né? Não é como a dor. A dor, mais ou menos igual. Sofrimento, não. Por exemplo, os médicos franceses do início do século XX se recusavam a dar anestesia para as mulheres no parto. Por quê? Fez, agora, olha aí, já começa aprendendo que é uma vida de sofrimento, restrição, privação, dor. Isso é uma escolha moral, isso é uma escolha política, né? E que incide para aquela mulher, no caso que está tendo um filho, como o meu sofrimento é calado, é silencioso. Eu não devo falar sobre isso. Ele não é legítimo. O outro caso, não, mas o seu sofrimento é o bullying. Então esse a gente tem que cuidar, é uma epidemia, isso é importante. Vamos então chamar a tecnologia para tentar mitigar esse sofrimento. Não são escolhas conscientes
né? A gente não reconhece um ou outro tipo de sofrimento porque a gente pensou a respeito e acha que então esse é o que merece mais atenção do que aquele. Isso é, vamos dizer assim, um efeito, né, das relações humanas. O sofrimento tem uma estrutura de narrativa, né? Me conte a sua história e eu te direi como você sofre. A gente tem basicamente 4 tipos de narrativas, né? A primeira é a narrativa do objeto intrusivo, que atrapalha. Daí a cura é tirar esse objeto daqui, né? Segunda narrativa de sofrimento, baseada na violação do contrato, que alguém em algum lugar não está cumprindo as regras. O contrato não foi bem feito. Nós precisamos de mais leis. Nós precisamos refazer o contrato. Terceira narrativa do sofrimento é a narrativa da alienação, né? Que é aquele sujeito que diz assim, olha, eu estou sofrendo porque em algum lugar eu me perdi. Eu preciso voltar para o meu lugar, né? E essa é a narrativa, né, baseada na alienação da alma. Em vez de tratar a diferença, a gente cria muros. O que acontece? A gente se perde, né? A alienação é uma patologia da alma, né? A alma, ela passa a ser uma alma errante, né? Uma alma incapaz de ser reconhecida e de se reconhecer, né? Finalmente, a última narrativa de sofrimento, ela está ligada com a dissolução do espírito ou com a perda do sentimento de unidade, né? E ela tem que ver com o que o Freud chamou de pulsão de morte, que é o grande personagem conceitual do mal-estar na civilização, que é o texto que a gente está querendo reatualizar nesses 4 encontros aqui no Café Filosófico. A gente pode contar a história do condomínio dessas 4 maneiras, mas ele reforça muito 2 teorias, né? Uma, de que o mal-estar vem de um objeto intrusivo, que a gente sofre porque tem um outro problemático, que se a gente excluir, então a gente vai deixar de sofrer, né? E segunda, é preciso refazer o contrato. Alguém está violando o contrato, então se a gente puser entre muros, criar um síndico, fizer o nosso contratinho aqui, aí vai funcionar tudo perfeito. A gente sofre porque a gente está com excesso de experiências improdutivas de determinação. Um condomínio é isso, né? Ele não é ruim em si, mas de repente ele começa a gerar um monte de experiências improdutivas que vão nos determinando, né? Mais leis, mais regras, mais objetivos, mais metas, mais métodos. Isso tudo para quê? Para preservar essa ficção de que a felicidade tem que ver com a identidade, né? A experiência está mostrando que chega de condomínio, deu, né? Essa forma de sofrer está insuportável, né? E que, no mínimo, o que a gente podia fazer era tentar olhar para as 2 outras narrativas que ficaram meio de fora, né? A alienação da alma e a dissolução do eu, né? O que nos falta é olhar para o mundo, né? Ver que ele está assim, cheio de brechas, né? Cheio de alternativas ou com outras formas de sonhar, né? Um caminho que não vai ser, espero, né, a realização acabada de um bem-estar, né? Um bem-estar no sentido disso que tem nos consumido, né? Que é essa obrigação de felicidade, né? O caminho, acho que passa pela invenção de novas formas de sofrer, né? Passa por um recuo em relação a esse ideal superegóico, é a palavra no Freud, de felicidade, passa por um recuo para menos, né? Precisamos de uma vida com menos e não com mais de gozo, de satisfação, de consumo, né? Christian Dunker usou a metáfora do condomínio para analisar como nossos medos, angústias, preconceitos, agressividade e intolerância, entre tantos sentimentos contemporâneos, se erguem para além dos muros. Condenados a viver entre iguais, se ampliam violentamente as pequenas diferenças. Dunker nos convida a olhar para o mundo e ver que ele está cheio de alternativas. Não sei quantas almas tenho. Cada momento mudei. Continuamente me estranho. Nunca me vi, nem acabei. De tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma não tem calma. Quem vê é só o que vê. Quem sente não é quem é. Atento ao que sou e vejo,
torno-me eles, e não eu. Cada meu sonho ou desejo é do que nasce, e não meu. Sou minha própria paisagem. Assisto a minha passagem de verso, móbil e só. Não sei sentir-me onde estou. Mais debates no site e Facebook do Instituto CPFL. Por que nós nos fechamos numa alternativa em que violência é ou fazer leis ou violar leis? A gente vai sofrer menos quando a gente tiver uma identidade bem resolvida.